Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, estamos de volta. Bom dia para todos, bom dia. Bom dia para quem está assistindo ao vivo, bom dia para quem está assistindo no gravado, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, que esse conteúdo te faça refletir, te faça crescer, te faça repensar hábitos do dia a dia da sua vida profissional, que te alavanque, né? Esse é o propósito dessa série de lives. Tá trazendo temas e tá trazendo algumas discussões do nosso dia a dia, de coisas que a gente tem controle e que a gente pode manejar melhor, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ver mais a nossa capacidade, para que a gente possa ver mais os nossos resultados, aprender com eles e seguir sendo contribuição na vida das pessoas, seguir sendo contribuição na vida da nossa equipe, seguir sendo contribuição na vida daqueles de quem a gente cuida. Sejam muito bem-vindas ao Sistema Girassol. Eu sou Clarice Monteiro, eu sou enfermeira e eu ajudo enfermeiros a realizar avaliações de pele e terem sucesso no tratamento de lesões. Antes de eu começar o tema de hoje, eu estava pensando um pouquinho ontem e eu tive algumas experiências nesse intervalo de tempo que me fizeram ter essa reflexão e é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. O que é ter sucesso no tratamento de lesões, né? A gente precisa realmente ter clareza de muitas coisas. Nós não vamos conseguir cicatrizar todas as lesões que aparecerem no nosso caminho. Não vamos. Porque algumas são lesões indicativas de estágio terminal da vida. Outras lesões são complexas e precisam de todo um sistema bem harmonizado para que a gente consiga ter sucesso nesse processo de cicatrização. Então, eu posso ter a melhor cobertura, eu posso ter a melhor tecnologia, se o sistema não estiver integrado, se as pessoas que compõem esse sistema não estiverem bem alinhadas e harmonizadas, a gente não consegue, entendem? Então, assim, quando eu coloco que eu ajudo enfermeiros a terem sucesso nos seus tratamentos de lesões, eu quero deixar bem claro que de forma alguma eu quero dizer que nós cicatrizamos todas as lesões. Não é isso. Quanto mais a gente se apropria tecnicamente, quanto mais a gente se apropria de todo o conhecimento científico específico de cada tipo de lesão, a gente consegue entender que nem todas a gente consegue cicatrizar, nem todo rompimento da integridade da pele a gente consegue reverter, porque existem várias lesões graves, complexas, que demandam muito investimento, demandam atenção, não somente para a cobertura. Tem muitas lesões que têm um fundo emocional, tem muitas lesões que precisam da interdisciplinaridade mais do que nunca para que a gente consiga recuperar, né, o manto, que é a pele. Então, é disso que a gente precisa discutir, é sobre isso que a gente precisa falar. Essa discussão, ela é infindável, ela não é finita, porque as empresas, os fabricantes estão se aprimorando cada vez mais. Nunca a gente teve um salto tão grande na variedade de coberturas e tecnologias para tratamento de lesões como nos últimos 10 anos. E principalmente nos últimos 5 anos. A gente tem uma variedade enorme de possibilidades e alternativas de tratamento nos mais variados valores de investimento. Então, isso requer de nós, enfermeiros, um domínio, uma atualização
de informações, de conhecimento científico, de logística de sistema, tá? Que a gente possa se apropriar disso cada vez mais, para que a gente possa colocar isso a serviço dos nossos pacientes, das pessoas que nos procuram, no nosso ambiente de trabalho, tá? E que a gente usufrua disso. Isso a gente pode usufruir melhor disso para nós mesmos, para que a gente consiga entender o que é que a gente já domina e o que é que a gente precisa aprimorar mais, entendem? Então, assim, a gente precisa observar de tudo que a gente tem à nossa disposição, o que a gente pode usar a nosso favor, o que a gente pode usar para que a gente mesmo se autoavalie e se autodesenvolva. Aqui no Sistema Girassol, eu procuro estar trazendo não só questões técnicas, que vocês vão perceber algumas novidades no canal a partir dessa semana, mas não só questões técnicas, mas questões comportamentais, porque a gente precisa aprender a aprender. Nós estamos numa outra fase da vida e quanto mais a gente compreender isso, muito melhor a gente gerencia a nossa carreira, certo? A gente já saiu da faculdade, a gente já saiu daquele formato de aula-prova, conteúdo-prova, conteúdo-nota. Agora, tudo que a gente sabe é o que vai fazer diferença à beira-leito. É o que a gente sabe que vai fazer diferença à beira-leito. Então, se a gente não tem certeza de uma dinâmica, ou se a gente aprendeu de uma forma muito, vou colocar dessa forma, retilínea, e a gente não consegue se apropriar da complexidade do sistema, é possível que a gente falhe, porque o sistema é muito dinâmico. Clarice, o que é isso que tu estás dizendo? Vamos lá. Tem sistemas, né? No momento, ou foi na sala de aula, ou foi num curso, que de alguma forma quem estava facilitando, quem estava, né, realizando essa transmissão de informação, pode ter dito assim: nas lesões por pressão, grau 2, a gente trata com AGE. E aí isso ficou. Ou então, para a prevenção de lesão por pressão, a gente sempre usa a placa de hidrocolóide extra fino. E aí isso ficou. Quando a gente vai se apropriar da dinâmica de cicatrização, a gente se apropria de anatomia e fisiologia da pele, a gente se apropria dos mais variados fatores que vão interferir tanto no risco para a integridade da pele prejudicada, quanto no fato da pele já estar rompida, já está lesada, né? E qual é a particularidade daquele indivíduo, quais são as particularidades daquele sistema, quem são os profissionais que compõem aquela equipe, ou se você está num ambiente domiciliar, fazendo uma avaliação domiciliar, qual é o padrão social daquela família, quais são as condições sociais, quais são as condições de acomodação, quais são as condições financeiras para aquisição de tecnologias que você vai perceber e conseguir alinhar o teu raciocínio para estar indicando uma cobertura ou uma tecnologia que vai favorecer a recuperação daquela pele. Entendem? Nem toda lesão por pressão é receita de bolo. Não é, gente. Não é. E acontecem muitas coisas quando a gente quer ser muito seco. Quando eu quero dizer retilíneo, assim, isso faz com isso, isso faz com isso. A gente corre muitos riscos de errar, de falhar.
E aí, quem é do contexto, principalmente do contexto hospitalar, em que a gente tem fortemente o Programa Nacional de Segurança do Paciente, cada vez mais avançando no Brasil, a gente ainda tem muito que aprender. As melhores instituições do país reconhecem que a gente tem muito que evoluir, que a gente tem muito que estudar mesmo nas nossas práticas, nas nossas ações, nas nossas tomadas de decisão, que a gente precisa parar para discutir mais sobre os nossos acertos e nossos erros, o que deu certo, o que não deu certo, para que a gente possa ofertar cada vez mais uma assistência com segurança, uma assistência com qualidade para os usuários, para as famílias, que a gente possa mudar o nosso cenário de uma forma positiva, de uma forma construtiva. E isso requer muita maturidade, isso requer atenção, sensibilidade, porque não é uma coisa mecânica, não é só o conhecimento técnico e uma estrutura física ou uma padronização de insumos. Existe o dimensionamento das equipes, existe o conhecimento real que essa equipe tem e existem todas as interfaces de processo. Nós somos humanos, nós somos passíveis de erro, certo? E que a gente precisa lidar com tudo isso no dia a dia da melhor forma possível. Nesse contexto todo, a gente, quanto profissional de saúde, pode tomar as rédeas da nossa formação. A gente precisa cuidar dessa nossa autonomia. Já falei sobre esse tema numa live anterior, salvo engano foi a minha primeira live. Eu sou uma defensora árdua do desenvolvimento da autonomia, porque a autonomia nós temos e a gente precisa aprimorar, a gente precisa aprender a desenvolver, certo? Então, é sair daquela zona de conforto, de esperar ser treinado ou de esperar um outro formato que faça parar para chamar atenção, para refletir e verificar a tua produção, tá? Então, o tema de hoje fala muito disso, de uma ferramenta que está à nossa disposição e se não estiver, crie uma para você, porque você com ela, você tem um atalho maravilhoso. Você não vai ficar esperando o dia que alguém vai ter a luz e a graça de pensar no seu sonho e realizar o seu sonho, que é ter tecnologias de qualidade à sua disposição para que você possa aplicar com propriedade nos usuários, né, no perfil de lesão que tem necessidade e que você possa colher bons frutos disso. Qual é essa ferramenta? O que é essa luz maravilhosa? Gente, é uma planilha de curativos. Vocês não têm noção do que uma planilha de curativos é capaz de fazer. Ela é capaz de fazer muitas coisas. E ela está bem ali, olha, bem ali, na tua frente. Na tua frente. Ela é muito possível de fazer, tá? Então, o que é uma planilha de curativos? Vamos lá. Você, tendo ou não habilidade com Excel, pode fazer isso no Excel, tá? Vou te explicar por quê. Porque o Excel, eu particularmente tive muita resistência com o Excel na minha vida, gente, vocês não fazem ideia. Eu vou contar essa história num outro momento. Mas assim, o Excel é um programa básico, em que você pode já formatar as células para que você, ao alimentá-las, você já consiga ter um produto automático, tá? Que você já consiga ter clareza de um processo ou do quanto aquilo é representativo, tá? Então, você pode fazer isso no Excel ou você pode fazer isso mesmo num mapa. Você pode pegar um impresso,
tá? Você faz um formato num papel e você vai mensurando a tua produção, tá? Então, Clarice, poxa, isso é coisa de chefe. A chefe que tem que fazer isso. Então, isso é coisa da comissão de curativos. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que admitir, eu tenho que passar sonda, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que chamar itinerante para levar paciente para o exame. Sim. Sim, bonitinha. Tudo isso tem para fazer. Mas veja bem, qual é a minha proposta para você, tá? Quanto mais você conhecer os seus resultados, mais segurança você vai ter do seu próprio valor, do quanto você representa para aquela equipe, tá? Você conhecer a sua produção, você conhecer os seus resultados, é um processo de autoconhecimento. É um processo que requer maturidade e que te ajuda muito, muito mesmo a se autodesenvolver. Quando você começa a perceber e medir quantas lesões e que tipo de lesão, que perfil de lesão você tem, tá? No seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, tá? Quais são as características daquele tecido? Quais são as tecnologias que você indicou? O que você indicou é o que você conhece, tá? Ou o que você indicou é o que foi definido num protocolo da sua instituição, tá? E aquilo teve um resultado. Se você pode ter feito um aprazamento para a troca diária, e aí você vai observar se realmente conseguiu cumprir aquele aprazamento que você fez, ou se teve alguma intercorrência, e que intercorrência foi, para que você possa avaliar se aquela indicação que você fez é a mais adequada, tá? É a mais eficaz para que você tenha um melhor resultado naquele processo de cicatrização, naquele processo de tratamento ou naquele processo de prevenção, tá? E aí você faz isso todo dia. Todo dia você faz isso, todo santo dia você faz isso, em todos os plantões. São raros os seus plantões, são raros os seus dias em que você não faz nenhum tratamento de lesão, tá? Existe. Vai ter o dia que não tive nenhum curativo no plantão porque hoje não era dia de troca. Vai ter. Mas todos os dias você faz avaliação de pele. Todos os dias você faz avaliação de pele. E nessa avaliação você tem uma gama de fatores para poder perceber quais deles interferem para um maior risco de integridade da pele prejudicada e quais favorecem uma maior proteção, uma maior segurança para aquela pele, para que ela não se rompa, para que ela não seja agredida. E gostar de medir isso é para você. Não associa isso para o serviço. Não associa. Não que não seja bom, não que não seja o sonho de todo gestor. E gente, o sonho de todo gestor, o sonho de todo chefe, toda liderança de enfermagem de unidade, todo chefe de unidade, todo gestor de risco da sua instituição. Eles não têm a noção do quanto eles rezam para que você goste de fazer isso espontaneamente, tá? Porque isso que faz diferença para que você consiga agregar melhores resultados
para sua instituição, mas quando você gosta disso para você, isso faz total diferença para que você tenha certeza do que é que dá certo e quando. Porque o conhecimento que você tem, você leva para onde você for. Se você tem um emprego, você coloca a serviço o seu conhecimento ali naquele emprego. Se você tem 2 empregos, você não tem 2 conhecimentos, você tem um único conhecimento. E você pode colocar ele a serviço nos 2. Como que eu posso dizer? Incentivo que vocês façam isso, que vocês não mudem de comportamento a cada instituição. É claro que regras, normas e rotinas são diferentes, tá? Mas vou dar um comparativo. Se você tem clareza que não se previne lesão de pele, não se previne, por exemplo, dermatite associada à incontinência com colagenase, e por algum motivo, sei lá, alguém chega e diz para você aplicar a colagenase na fenda interglútea para prevenir lesão de pele, você já sabe que aquilo não é certo. Eu estou dando um exemplo bem, bem absurdo mesmo, tá? Você já sabe que aquilo não funciona. Você já sabe. E aí você tem segurança para discutir tecnicamente e procurar, dentro do padrão de tecnologias da instituição, qual vai ser o produto, qual vai ser a tecnologia que vai ser usada para prevenir o risco de dermatite associada à incontinência nos pacientes que tiverem sob esse risco. Entende? Porque quando você não consegue, quando você não tem essa clareza, essa certeza para você corre o risco de aplicar tecnologias de forma equivocada e isso te põe em risco, tá? Isso te põe em risco. Quais são os riscos? De que você, sem querer, sem consciência, sem intenção, acabe por contribuir para um evento adverso naquele paciente. O que é um evento adverso? É um erro de condução que provoca um dano no paciente. Isso é um evento adverso. Então, a gente pode, sem a devida propriedade, né? A gente pode ter situações que fogem da nossa intenção, fogem da nossa consciência e que a gente acaba sem querer contribuindo para um dano. Que houve? Oi, voltei, tivemos uma oscilação aqui na internet. Tá assim desde ontem. Vamos lá. Vou continuar, tá bom? Então, vamos lá. Perdi um pouquinho da linha do raciocínio, estava falando de evento adverso, sim. Vamos lá. No que a planilha de curativos te ajuda, tá? Você, a cada dia, a cada plantão, você enumera ali quantos tratamentos e quantas indicações de prevenção de lesão de pele você indicou. E qual foi o teu aprazamento? Qual foi o aprazamento indicado? Observa. Acompanha para ver se deu certo e qual foi o resultado. E você toma nota daquilo, tá? Se já não for uma rotina do serviço, mais uma vez eu enfatizo, faz isso para você. Faz isso para você, para que você compreenda, tá? Qual é a dinâmica daquela tecnologia, o que de fato ela realmente consegue fazer, o que de fato representa o desempenho dela na prevenção ou no tratamento de lesões. E ali você tem uma forma de estar se apropriando do real
da real capacidade, da real eficácia e da real eficiência daquela tecnologia, certo? E você vai incutindo isso em você. Aí você não tem mais dúvida de quais são... Gente, olha, quando você faz isso, você começa a realmente ter essa segurança, tá? E como a analogia que eu estava fazendo anteriormente, isso é teu. Você leva esse conhecimento para onde você quiser. E a partir do momento que você consegue também entender que você pode atender um paciente no domicílio e colocar isso a serviço, você também consegue gerar renda para você mesmo. Você coloca o valor da tua consulta, né? Você coloca o valor da tua visita, e além de você colocar o teu conhecimento técnico a serviço, você consegue gerar renda para você mesmo, além do teu emprego. Você começa a abrir a cabeça, tá? De que não é uma chatice. Porque quais são as objeções que a gente escuta sobre uma planilha de curativos? Ai, mais uma burocracia. Olha, é mais uma chatice, isso é coisa de chefe. Falando agora, não, isso é coisa de chefe. Olha, isso é coisa da CCIH. CCIH que tem que fazer essas coisas. Então, isso é coisa da comissão de curativos. A gente já tem muita coisa para fazer. Meu amor, sim, é um processo de trabalho dessas outras vertentes da instituição. A gente tem auditorias de qualidade, a gente tem auditorias de processo, a gente tem um controle de dispensação, a gente tem várias coisas que vão acontecer nas instituições que estão preocupadas em fazer a melhor gestão dos seus serviços, tanto para que contribua no crescimento técnico da equipe, como também que a instituição amadureça e perceba qual é o nível de investimento que precisa dar para aquele perfil de tecnologia ou não. Talvez você ainda não saiba, mas quem trabalha com isso sabe que tanto os produtos para prevenção de lesão de pele, quanto principalmente os produtos para tratamento, são caros. São muito caros em alguns momentos. Mas eles agregam muito valor para a instituição, quando bem aplicados. Eu falei lá no início que a tecnologia por si, ela não é capaz de garantir todo e pleno sucesso do tratamento. Mas quando você tem uma equipe forte, uma equipe que domina tecnicamente aquilo que está fazendo, e você tem uma tecnologia num valor maior, tipo uma terapia por pressão negativa, tá? Você tem grandes possibilidades de você otimizar aquele tempo de cicatrização para uma fase melhor, para uma fase que já dá para encaminhar o paciente para o ambulatório, ou que já dá para fazer uma orientação para que a família dê continuidade naquele processo em casa com a segurança de que vai fechar, ou que você já tem condição de encaminhar para uma equipe de home care naqueles hospitais privados que tem esse serviço. Certo? Você tem várias possibilidades de contribuir para o teu processo de trabalho. Porque senão, meu amor, se você está numa instituição, veja bem, você está numa instituição que ainda não tem esse nível de tecnologia, muito provavelmente, não tão cedo, vai mudar. Se você não conseguir provar por A mais B que só a colagenase e soro e AGE não dão conta do perfil de lesões que tem para atendimento naquele lugar, tá? E isso uma planilha de curativos te dá, assim, de presente, certo? Às vezes você tem você está numa instituição que acredita que é melhor comprar
os produtos de menor preço, porque tem uma outra perspectiva, né, de gestão. E quando você começa a medir e mostrar o quanto custa, qual é o impacto de usar aquela tecnologia, né? E no fim das contas, quanto custa aquele tratamento? Que nível de sucesso vocês têm naquele tratamento? Ao passo que se você comprar, se a instituição investir numa outra tecnologia de um valor um pouco maior, mas que agrega muito mais valor para o processo e para o paciente, é que você se apropria desse conhecimento, e isso você ajuda a mudar a tua realidade, certo? Tem muitos enfermeiros maravilhosos já fazendo isso, muitos contribuindo para a melhoria dos seus processos de trabalho, do processo de trabalho dos seus colegas. Muitos enfermeiros fazem disso sua razão de ser no dia a dia. Foram esses estudos que permearam e basearam a abertura de muitos ambulatórios de feridas no Brasil todo, por uma percepção inicialmente simples, um instrumento, uma ferramenta simples, mas que permite um valor imenso, e que tem uma representação e um impacto para uma população que precisa enormes, tá? Você consegue girar mais leitos, né? Nos leitos de internação, você consegue qualificar melhor o investimento no tratamento, no padrão que você tem para o ambulatório, para o hospital. Você consegue ter clareza, para você que trabalha em consultório, para você que faz avaliação domiciliar. Fiquei muito feliz de ver alguns ex-alunos meus já anunciando, né, os seus nomes e os seus contatos para serem chamados para avaliação domiciliar. É isso mesmo. Nós podemos fazer isso e temos cada vez mais que fazer isso com muita responsabilidade, muita ética e muito conhecimento técnico, para que a gente possa ser contribuição, né, na vida daqueles que precisam. E aí você, conhecendo qual é o efeito de uma tecnologia de determinado fabricante, você tem mais clareza para indicar para aquela família. Tá? Vou dar um exemplo. A gente tem hoje no mercado mais de um protetor cutâneo spray, tá? Os que eu conheço são 5, mas tem mais. Já houve um tempo que a gente só tinha um único protetor cutâneo spray com a fórmula patenteada no Brasil. Hoje a gente tem outros. A gente tem vários fabricantes que têm protetor cutâneo spray. Então, mais variedade, maior também o leque de preços, certo? Então, é preciso que você tenha essa clareza, porque quando você indicar um produto de um determinado fabricante, você precisa entender qual é o perfil social e o perfil financeiro daquela família. E quanto mais você tem domínio daquele processo, do quanto custa, do valor, da representação daquilo, mais você consegue alinhar suas orientações para a reunião familiar ou para a orientação das cuidadoras que ficam quando você sai daquele ambiente, certo? Ou você consegue concatenar, você consegue alinhar melhor, tá? E você não pode obrigar ninguém, nem a família, nem a instituição, a comprar exatamente aquilo que você quer. E aí, mais uma vez, eu trago o valor de uma planilha de curativos para você. Você consegue ter clareza, dentro daquilo que se apresenta para você, de qual é o ponto-chave, o ponto de desenvolvimento daquela tecnologia.
tá? Tipo, protetor cutâneo spray. Eu sei que tem fabricantes que eu tenho plena certeza de que eu posso seguramente reaplicar a cada 72 horas. Ele realmente cumpre aquilo que ele anuncia, tá? Na sua divulgação, no seu material de trabalho. Eu sei, e essa certeza me garante, quando eu indico aquele protetor cutâneo spray daquele fabricante, eu tenho total segurança de que ele vai cumprir o seu resultado e que ele pode sim e deve ser reaplicado a cada 72 horas. Por quê? Porque eu tenho um ambiente, eu tenho um perfil de pele, eu tenho um perfil de paciente, um perfil de equipe que harmonizados me garantem esse resultado. E qual é o objetivo? O objetivo é manter a pele protegida, manter a pele a salvo dos agressores externos que não vão deixar de acontecer, mas que ela não vai se romper, ela não vai se afetar. Ao passo que existem outros protetores cutâneos spray que não têm esse perfil de desenvolvimento. Um outro fabricante precisa e orienta, precisa que seja feito de outra forma. A partir do momento que eu começo a acompanhar esses resultados, para mim, eu começo a ter clareza de qual é o perfil de desenvolvimento de um fabricante, qual é o perfil de desenvolvimento de outro fabricante, porque isso me interessa, porque sou eu que estou avaliando uma lesão e eu vou colocar assim, num patamar que precisa ficar bem esclarecido, tá? Eu sou enfermeira, e eu sou chamada para avaliar uma pele, para avaliar uma lesão. Independente do espaço onde eu estiver, se eu estou num espaço de instituição pública, instituição privada ou no domicílio, sou eu o responsável técnico por aquela avaliação. O que eu avalio e indico e é executado vai ter um resultado. O resultado vai agregar valor para quem? Para o paciente, para a família e para o meu nome profissional. Porque para sempre eu vou ser lembrada para aquele paciente, ó o carro-som na rua, para sempre eu vou ser lembrada para o paciente, para a família, o que deu certo e o que não deu tão certo. E aí todos precisam ter clareza do que deu certo para manter e o que não deu certo, o que pode ter acontecido, para que se possa fazer o remanejamento, para que se possa fazer o replanejamento daquela condução. O perfil da lesão é dinâmico, ele muda. Eu não vou usar a mesma tecnologia do início ao fim do tratamento, eu preciso mudar. Eu preciso fazer variações de indicação. Então, tudo isso, gente, tudo isso, vocês agregam valor para vocês mesmos se vocês começarem a aplicar para vocês e terem para vocês a planilha de curativos de vocês, para que vocês consigam perceber essas diferenças, essas nuances que, alavancam a vida de vocês, tá? Eu já ia entrar no tema de daqui a pouco, mas já dando spoiler, isso tem total associação com uma percepção de, mas para que eu quero uma planilha de curativos se eu não quero ser especialista nisso? Eu quero ser especialista em outra coisa, eu já sou especialista em outra coisa. Eu não quero ser... isso é coisa de gente que gosta de feridas, isso é coisa de gente que gosta de lesão de pele. Amor, já te convido, tá? Para assistir o conteúdo da próxima live, que eu preciso realmente de mais tempo para destrinchar mais esse tema. Mas perceba,
Avaliação de pele e tratamento de lesões é uma condição sine qua non da enfermagem, onde quer que você esteja, a que grupo de especialidade você pertença. Isso é seu e vai ser atribuído para você sempre. Então, quanto mais você realmente desarmar, ressignificar esse paradigma e conseguir perceber o quanto você representa nesse processo, você realmente consegue assimilar mais e não mais esquecer tudo aquilo que dá certo, tudo aquilo que funciona e que agrega muito valor para a tua vida, para o teu nome profissional. Te alavanca para muitos lugares e para muitas oportunidades maravilhosas. Além do que, você realmente cumpre aquilo que a gente jurou, que todos nós juramos, né? Fazer o bem, prestar assistência sem danos. Essa é a nossa meta, esse tem que ser a nossa missão, o nosso propósito de vida. Tá certo? Então, cria para você um modelo, uma planilha, ou se o teu serviço, se o local que você está trabalhando já tem uma planilha de curativos, por favor, acompanhe os teus resultados, acompanha para você os seus resultados, tenha para você essa clareza, essa noção do que você já sabe indicar e aplicar que dá certo, como é o perfil de desenvolvimento daquela tecnologia, daquele fabricante. E aí você vai saber o que é que funciona de verdade, como eles orientam, ou o que é que interfere, o que você precisa mudar no tempo de troca, o que está dando certo, o que não está dando certo, quais são os fabricantes que realmente não dão certo na sua instituição, que podem estar contribuindo para que tenha um excesso de processo de trabalho, né? É uma tecnologia que precisa de uma troca diária e o teu serviço tem lesões muito complexas e fazer curativos extensos diariamente é cansativo, né? E tem muito impacto para a equipe, tem problemas ergonômicos, né? Que pode agregar, tem outras despesas. Então, tudo isso a gente consegue ressignificar e melhorar para nós, para a instituição que a gente trabalha, quando a gente acompanha numa planilha, tá? Esse é um assunto que rende muito, mas eu trouxe aqui de uma forma geral, de uma forma condensada, para que vocês em outro momento também possam rever esse conteúdo, repensar, tá? Nas suas práticas diárias e, sem dúvida nenhuma, eu vou estar sempre aqui para reforçar e motivar, que vocês queiram crescer para vocês, que vocês gostem de alimentar o conhecimento técnico que vocês têm para vocês, porque vocês fazem diferença onde vocês estiverem inseridos e que sempre vocês possam fazer diferença para melhor. Que vocês sempre possam usufruir da melhor forma do conhecimento que vocês têm e dos resultados que vocês geram. Que vocês saibam quais são as relações das escolhas que vocês fazem e que resultados elas geram. E que assim vocês cresçam cada vez mais. Gente, tem espaço para todo mundo. Todas as especialidades precisam desenvolver essa habilidade de avaliar a pele e tratar lesões, quer seja na terapia intensiva, quer seja na enfermagem dermatológica, quer seja na estomaterapia, quer seja na clínica médica, na clínica cirúrgica. Oi, Iva, tudo bom, Neide, meu amor? E quer seja em qualquer lugar, se você ainda é um enfermeiro generalista, ainda não tem especialidade, está recém-formado, ainda está com pretensão de fazer mestrado, doutorado, mas está ali na assistência para ter a sua renda, para começar a alavancar a sua vida. Todo mundo tem um começo.
Todo mundo tem um começo e a gente recomeça a cada etapa da nossa vida profissional. Não é porque quem já tem 10, 15, 20 anos de formado, a gente está sempre em ciclos. Ciclos se encerram, ciclos se reiniciam e a gente não para de estudar nunca, a gente não para de se aprimorar nunca. O mercado nos incentiva a isso e quanto mais a gente se apropria do quanto a gente significa para as pessoas, que a gente consiga gostar de se autodesenvolver, de aprimorar cada vez mais a nossa autonomia, para que a gente seja sempre a melhor contribuição para aqueles que precisam de nós, para aqueles que estão ali pedindo, nos remunerando, né, para que a gente possa prestar sempre o nosso melhor cuidado, tá bem? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima live, tá bom? Um beijo grande!